Deixe-me e vou passar já de seguida a palavra ao secretário-geral do Partido Juntos pelo Povo para a sessão de boas-vindas. Faz favor, Hélio Sousa. Muito bom dia a todos. Com muita gratidão que endereço ao painel de oradores que aceitaram cá estar para partilhar esta problemática, este tema sobre a autonomia e a revisão constitucional. Eu estarei aqui mais na condição de ouvinte e de aprendiz do que propriamente ainda contribuir para esta problemática e este objetivo de debate de autonomia a várias vozes, a várias cores, entre parênteses, e numa perspectiva multidisciplinar, sem qualquer gaveta ou barreira ideológica, se quisermos falar. Portanto, o meu papel aqui é agradecer. Isto será o início de vários debates subordinados a vários temas. Nós teremos, numa próxima oportunidade, a questão, e é um assunto que vamos pegar, usando um termo popular, com unha e dentes, que tem a ver com a questão do regime fiscal próprio. Era já um objetivo nosso em 2017-18, começamos a gatinhar no assunto, depois ele, atendendo a outras prioridades e outros temas, deixamos de parte, mas vamos, com certeza, após este processo eleitoral autárquico, pegar na questão do regime fiscal próprio da região, da chamada Lei Miguel de Sousa, que está aqui presente, e revisitá-la, atualizá-la com contributos e pegar nela a sério. E uma vez que temos agora também essa responsabilidade acrescida, pela primeira vez temos representação na Assembleia da República. Depois, partilhar convosco que o ferry, e para terminar, gostaria de salientar isto, o ferry de passageiros e de mercadorias já é uma aspiração não, já é uma reivindicação autonómica. Passado uma década, já é uma reivindicação autonómica. Já tem que entrar para a cartilha das reivindicações, porque nós não podemos estar condicionados apenas ao transporte aéreo e não ter uma alternativa de mobilidade marítima, de passageiros e carga mais rápida e mais célere entre as regiões autónomas insulares e o continente. E, portanto, seja a modalidade que se entender, todos vós conhecem que nós defendemos duas modalidades: a modalidade da diplomacia comercial e institucional. Aliás, refiro já aqui que um dos próximos temas das conferências será ter aqui os responsáveis ibéricos do nosso modelo de diplomacia comercial e institucional para a ligação férrea, que não é necessário concurso público internacional, basta querer, haver vontade política e haver contactos, haver conversas entre governos regionais. O Dr. Nelson, que está aqui, é historiador e sabe mais do que eu, os contactos que haviam regulares marítimos entre a Madeira e as Canárias, e infelizmente hoje passam aqui ao largo e basta apenas uma conversa e um entendimento para passar pelo Funchal e depois arranjar um porto, seja Lisboa, seja lá qual for, para ter essa oportunidade. E a outra modalidade é a obrigação do Estado, isso toda a gente acha que aceita. Mas se nós estivermos à espera do Estado e não agirmos em conformidade com vontade, vamos ficar a ver o barco a passar ao largo e nós cada vez mais isolados. Bom, agradeço a vossa presença. Este é um tema muito importante. Estão aqui as pessoas que nós gostamos de ouvir, não a mim, estou aqui apenas
para também ser mais um interlocutor e julgo que será uma manhã bastante profícua e agradeço empenhadamente todos os que aceitaram e haverá oportunidade também para fazermos uma segunda parte com outros intervenientes que não puderam infelizmente cá estar. Um beijo a todos, muito obrigado. Agradecer ao Elvio, pedir que desligue o microfone para não haver aqui atrapalhanços daqueles que nós sabemos, portanto não gravar conversa que não queremos e portanto convém aprender a ligar e a desligar o microfone. Antes de passar ao professor Nelson Veríssimo, deixem-me por favor fazer aqui apenas uma nota de contexto. Eu creio que a autonomia consagrada na Constituição de 76 foi recebida pela população da Madeira e portanto como, eu diria, como um acontecimento épico. Sim, eu digo épico porque o exagero é propositado, precisamente para fazer lembrar às gerações presentes e futuras que esta ilha, então conhecida por Pérola do Atlântico, só o era de nome de facto. A pérola, sem qualquer mácula, era e é a natureza e o clima ameno. Quase tudo o resto era triste, pobre, por vezes até sombrio. A vida era difícil e amarga para a generalidade das populações. A luta por um futuro melhor, por uma vida digna, foi tangida pela esperança superada pelos ventos da autonomia política administrativa. Podermos tomar nas nossas mãos o nosso próprio destino foi uma enorme responsabilidade, mas foi também um momento de júbilo coletivo. A utopia perseguida por várias gerações, não apenas uma classe social, um partido ou um homem, consumava assim a desejada emancipação de um povo contra décadas de tirania, de um regime que fazia gato-sapato dos madeirenses. Nunca, em momento algum, esqueçamos isto, porque os genes não morrem de um dia para outro. Quase meio século depois da transformação económica, social e cultural, será possível fazer-se da autonomia um balanço equilibrado, equidistante, imparcial e com o necessário desprendimento partidário obsessivo? O mundo mudou radicalmente nos últimos anos por via de acontecimentos e transformações radicais em que todos conhecemos. A democracia tem vindo a ceder a visões extremas, de vagas de populismo de direita e de esquerda, o diálogo tem sido substituído pelas armas, a diplomacia pela autocracia, a cooperação pela chantagem, o equilíbrio pela desordem, a verdade pela negação e o sofrimento pela ignorância. Neste quadro arrepiante, para onde devemos ir e até onde poderemos almejar chegar no processo autonómico? Estou seguro que este painel, ele próprio exemplo da diversidade e daquilo que é a maior riqueza humana, saberá responder algumas destas questões. É um painel agregador que tem esta visão harmoniosa da vida, mas também daquilo que nos move para o bem coletivo. Passo a apresentar o professor Nelson Veríssimo. Como sabeis, é professor de História. Vou fazer pequenas notas, porque queremos acelerar o processo e as pessoas são quase todas conhecidas. Mas o professor Nelson Veríssimo é doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, é comendador da Ordem de Mérito com condecoração atribuída pelo Presidente da República, é autor de vários livros de história, editor de antologias literárias, publicou uma dezena de trabalhos sobre história do Atlântico, e, portanto, é agora professor aposentado da Universidade da Madeira. Professor Nelson Veríssimo, é um gosto ouvi-lo. Tem a palavra, por favor. Pode, como quiser, aqui ou ali, liberdade total aqui de movimento. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. A minha visão não é a visão de um político, mas é sobretudo uma visão que concilia a história e a cidadania. E é nesse sentido que procurarei deixar aqui algumas achegas para este debate. Em primeiro lugar, aquilo que nós, na história, verificamos é que a autonomia sempre foi pragmática. Aquilo que nasceu na Madeira como movimento autonómico não resulta de uma reflexão teórica ou filosófica sobre a relação entre a periferia e o centro, mas é, sobretudo, uma aspiração baseada na reivindicação de assuntos, da resposta a determinados assuntos
que afligiam as populações. E quem não percebeu isto do pragmatismo do passado e do presente não compreende o fenómeno autonómico. A autonomia também nasceu no século XIX, esta ideia da autonomia nasceu no século XIX, quando foi possível a opinião pública e a liberdade. E isso só foi possível com a Revolução Liberal de 1820, que deu origem a que aqui no Funchal se estabelecesse a imprensa, um jornal importante, o Patriota Funchalense, que foi veículo das primeiras ideias dessa contestação do poder central e da afirmação das ilhas como periferia atlântica com um sentido de unidade. E, ao mesmo tempo, a Revolução Liberal permitiu a representação democrática de várias partes do país, os distritos, como então se dizia, para, na Câmara dos Deputados, darem voz às populações que representavam. Portanto, este conceito de liberdade, de opinião pública, de democracia, estão, desde o início, associados à autonomia. E associada também está uma ideia que é a da pátria madrasta. Nós percorremos a imprensa do século XIX e início do século XX e encontramos sempre este termo da pátria madrasta. Isto é, nós olhávamos para a pátria, para Portugal, e verificávamos que essa mãe, que a pátria ou mátria, não nos tratava como nós achávamos que deveríamos ser tratados. E esse sentido pragmático levava-nos a pedir estradas, ligações marítimas mais efetivas, escolas, um Porto Franco, melhores pautas alfandegárias, o estabelecimento de uma relação entre os impostos cobrados e os investimentos no arquipélago, porque havia a sensação de que a pátria servia-se das ilhas para encher os seus cofres. E esse debate constante na imprensa ao longo de várias décadas do século XIX e também a intervenção de alguns deputados da época liberal, hoje em dia são pessoas completamente esquecidas, nem há uma referência toponímica a falar desses deputados que souberam, na Câmara dos Deputados, levar a voz da Madeira, como, por exemplo, Lourenço Chamonês, e que, quando ele falava, diziam lá veio o madeirismo, não era a madeirensidade, mas era o madeirismo nessa altura. Portanto, essa reivindicação constante levou a que, seguindo o exemplo dos Açores, em 1901 fosse concedida à Madeira autonomia administrativa. Uma autonomia muito mitigada, que ao longo do século XX foi sendo acrescentada no período da ditadura militar, nos finais da década de 20, depois que foi consagrada na Constituição de 33, que em 39 deu origem ao Estatuto do Distrito do Funchal, e é sempre uma autonomia administrativa que não correspondia verdadeiramente às aspirações dos insulares, mas que se traduzia, e temos que o reconhecer, em obra feita, alguma de grande importância para as ilhas. Se nós percorrermos aqui o Funchal, verificamos que há tantos edifícios que foram construídos no tempo do Estado Novo e que mostram exatamente essa ligação entre o órgão que era o representativo da autonomia, a Junta Geral, e a ligação com o poder central. Mas sempre uma autonomia mitigada, dependente do orçamento central e sem qualquer veleidade política. Ora, posto isto, o que me parece extremamente importante na reflexão, e agora como cidadão, é que o alargamento da autonomia deve ter em conta o real e a realidade política. Para um madeirense comum,
daqui do nosso tempo, o que é mais autonomia? Mais autonomia para quê? E esse diálogo com as pessoas, com certeza, dará uma resposta que é para nosso bem, para nosso bem-estar. É tal conceito pragmático que deve estar presente. E esse alargamento da autonomia deve corresponder a uma ideia de progresso e uma resolução das principais carências ainda dos nossos dias. Por outro lado, este debate autonómico deve servir para combater uma certa decepção ou descrença em relação à ideia autonómica. Porque muitas vezes nós verificamos que o debate autonómico está numa determinada elite, está numa determinada geração, mas que a maior parte das pessoas, e sobretudo a juventude, não tem interesse nessa matéria. E não tem interesse nessa matéria porquê? É isso que também importa analisar. Que esta realidade autonómica talvez não corresponda ao modelo de sociedade que aspiravam, porque as redes de poder, as clientelas tomaram conta de toda a sociedade insular e que, apesar de se investir no bem-estar coletivo, há também, por outro lado, uma correspondência ao bem-estar das redes de poder. Por isso, no meu entender, o contencioso da autonomia deve apontar para um outro rumo que não somente da contestação do poder central e da continuação dessa ideia da pátria madrasta, mas deve, sobretudo, partir da afirmação interior. É como nas nossas famílias. Há um filho que, durante a adolescência, ainda parte do período adulto, está sempre a contestar os pais. Mas há um período da vida dele que ele tem de se afirmar por si próprio e tem de conquistar o seu espaço. E essa conquista desse espaço exige que esta autonomia traga mais democracia, que não seja só a afirmação das redes clientelares e que seja, sobretudo, uma oportunidade para todos e um espaço de concretização de um ideal onde as pessoas se sintam mais integradas, que permita a afirmação da identidade e, sobretudo, que aqueles principais problemas das populações que ainda hoje continuam como a pobreza ou a questão da habitação sejam efetivamente problemas que sejam efetivamente resolvidos. Este que eu tenho para dizer e que resulta de uma combinação entre a história e a cidadania. Não sei se eventualmente decepcionei as expectativas, mas é de facto aquilo que a história me permite ver e sentir neste momento. Obrigado. Obrigado, professor Nelson Veríssimo. Com certeza que não decepcionou a plateia, já a pôs a pensar, tenho a certeza disso, e, portanto, o saber académico é isso, é cruzar diferentes ideias e propostas, e é para isso que estamos aqui, com esse propósito, primeiro, de ouvir todos nesta plena liberdade e sem constrangimentos. A Guida Vieira, a nossa próxima palestrante, pode ficar aqui sentadinha. Ok, muito bem. A Guida é ela própria, um símbolo daquilo que deve ser a autonomia, porque ela foi a lutadora que permitiu dar a liberdade e a autonomia, portanto, às nossas bordadeiras. Essa obra fantástica que está imortalizada pelo nosso escritor Horácio Bento Gouveia em Lágrimas Correndo Mundo, e a Guida fez esse favor à nossa sociedade de dar dignidade, que a autonomia é precisamente isso, é trazer dignidade aos povos, às classes sociais, e a Guida é a quem a Guida eu acho que é devido um agradecimento e uma salva de palmas. Fundadora da União dos Sindicatos da Madeira, antiga presidente das Bordadeiras, lutadora incansável, uma mulher que pugna sempre pela igualdade. Guida, um prazer enorme.
O microfone, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo convite que me fizeram. Já há uns tempos que não ando exposta publicamente. Tive nos últimos anos alguns problemas mais ou menos complicados de saúde, que fez com que tivesse que acalmar, porque os meus 75 anos já pedem isso. Mas nunca deixei de me interessar por tudo o que diga respeito ao povo, às pessoas da nossa terra, e estou sempre atenta ao que se passa à minha volta. Isso nunca deixei de o fazer. Mas eu gostava de lembrar um pouco, porque aqui está muita gente nova, e ainda bem, que não viveram o período antes da autonomia, portanto, antes do 25 de Abril. Portanto, eu tinha 24 anos quando se deu o 25 de Abril, era operária numa empresa de bordados e tapeçaria, fui bordadeira em casa até aos 17 anos e, portanto, a Madeira era um buraco negro. A Madeira era atrasada em todos os aspectos, O continente não queria saber da Madeira, há história sobre isso, o Estado Novo até pode ter feito esse edifício, etc, mas em relação ao povo, não havia qualquer evolução, nós éramos pobres, éramos trabalhadores e éramos pobres, e havia muita gente que nem trabalhador conseguia ser. Portanto, quando acontece o 25 de Abril, porque eu gosto muito de ligar a autonomia ao 25 de Abril, quando acontece o 25 de Abril, que chega aqui no 1º de Maio, toda a gente já sabe um pouco essa história, começou o processo na rua. O processo da autonomia dá-se logo a seguir ao 1º de Maio de 74, até a aprovação da Constituição em 76. E a Constituição aprova legalmente ou institucionalmente o direito à autonomia, o direito a elegermos um parlamento e um governo. E portanto, e até aí houve na rua, e é bom que se lembre isso, duas correntes. Uma era a corrente reivindicativa por direitos para as pessoas, direito à habitação, porque havia muita gente que vivia em furnas, em barracas, em condições miseráveis, completamente. E os trabalhadores não tinham direitos. Portanto, a luta pela liberdade sindical, contratos coletivos de trabalho, com direitos, etc. Então, ainda antes da autonomia legal ou institucional, já havia luta, muita luta na rua. E havia uma corrente que usou métodos terroristas, e é bom que se lembre isto, métodos terroristas aqui na Madeira, que abateram sedes de todas as pessoas, sedes, carros, etc., de pessoas que eram consideradas de esquerda. E, portanto, foi uma luta muito dura, essa luta até a instituição da autonomia em 1976. Toda a gente que não concordava com as orientações da Igreja Oficial na altura era comunista, era maltratada e era enxovalhada. Portanto, é bom que se lembre que nem tudo foram rosas. Veio a instituição da autonomia, veio o primeiro Parlamento em 27 de junho de 1976. Primeiro Parlamento. Segue-se o Governo Regional. E aí começa-se a discutir já do ponto de vista institucional como resolver alguns problemas, mesmo do ponto de vista legislativo, como a colonia. O decreto de extinção da colonia foi dos momentos muito importantes do primeiro Parlamento Regional. A habitação social,
Ao contrário do que muita gente anda para aí a dizer que os esquerdistas e os comunistas queriam casa de graça. Ninguém pediu casa de graça. A habitação social foi fixada a renda de acordo com o rendimento do agregado familiar. Havia uma percentagem indexada para pagar a renda. E mais tarde, quando os bairros já estavam já formalizados, já havia muita gente, já tinha-se acabado com as barracas, com as furnas, e as pessoas estavam a viver condignamente numa casa, num bairro. Então é aprovada a renda resolúvel, que é as pessoas que viviam nas casas passarem a poder comprar a sua própria casa, o seu apartamento. Por isso, na Madeira, a maior parte das pessoas que vivem nos bairros sociais são donas proprietárias, as pessoas mais antigas, claro, depois foi passando, proprietárias das habitações. Toda a gente pagou. Não houve aqui borlas, nem ocupações gratuitas, nem nada daquilo que dizem que fizeram as pessoas de esquerda e os comunistas. Depois houve fantásticas, que foi os meios de acesso das pessoas às suas casas, mais tarde os túneis que encurtou distâncias e que hoje já não se fala em concelhos rurais. Hoje parece que a Madeira é uma grande cidade, já não se fala como antigamente se falava, no fosso que havia entre Funchal e outros concelhos, porque agora chega-se rapidamente. Não quer dizer que o fosso, do ponto de vista social, não continua a existir. Atenção, não é isso que eu quero dizer, mas houve uma grande mudança nesse sentido. A descentralização dos serviços da República para a Madeira, e a Madeira ter autonomia para resolver a sua vida e os seus problemas, foi das coisas mais importantes. Eu fui sindicalista durante 26 anos. Eu não fui presidente das bordadeiras, eu fui presidente do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras dos bordados. Tinha operárias, bordadeiras, etc. Gostei muito o Jorge conhece-me desde essa altura, e eu conheço também o Jorge. É natural que eu sou vista muito com a questão das bordadeiras, mas o trabalho do sindicato era muito mais do que só bordadeiras. E conseguimos uma coisa para as bordadeiras em 1999, que era impensável na Europa. Era impensável na Europa. Eu fui a 2 conferências da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e disseram que a gente era malucas quando queríamos reivindicar a antecipação da idade da reforma para os 60 anos. E isso consegui-se em conjugação para verem como a autonomia ultrapassa as ideologias, ultrapassa os partidos. Quando a gente realmente acha como a reivindicação importante, a ideologia é colocada completamente ao lado. O que interessa é para servir uma classe, é para servir pessoas. É importante. Está aqui dois negociadores, eu e o Manuel Rodrigues. Toda a gente sabe que eu sempre fui uma mulher de esquerda e continuo a ser. E o João Manuel é um homem de direita e continua a ser. E nós reivindicamos, como na Assembleia da República não havia ninguém que representasse a corrente que eu fazia parte, foi o CDS que agendou na Assembleia da República a proposta para ser aprovada a reforma pós-bordadeiras aos 60 anos. Isto foi um marco importante. Eu escrevi um livro com um pouco desta história em 2010 e isso está colocado, que isto faz parte da história. A história é a história. Portanto, quando nós queremos as coisas, quando achamos que o que queremos é importante e serve as pessoas, nesses momentos as ideologias não contam nada. Conta é realmente, e eu acho que às vezes confunde-se a ideologia com os direitos, com o alcançar coisas. As ideologias vão muito para além disso. Depois, eu gostava de me referir aqui a uma coisa muito importante, que foi os sindicatos regionais. No tempo do fascismo não havia sindicatos regionais, o meu sindicato era o Sindicato Nacional, mas não havia bordadeiras no continente, nem operárias, nem fábricas no continente. Mas era tudo sindicatos nacionais que eram controlados pelos controleiros do Ministério do Trabalho e corporações da altura. Então a conquista de podermos ter sindicatos regionais que começaram a negociar os contratos e as reivindicações dos trabalhadores foi fundamental. Foi fundamental. Foi começar também as pessoas a sentirem
que o 25 de Abril estava a chegar a elas, que a liberdade estava a chegar, que os direitos estavam a chegar. Então foi bonita a autonomia, foi bonito o 25 de Abril e foi muito bonito. Os primeiros anos da autonomia foram ótimos. Discutíamos, debatíamos, uns para um lado, outros para o outro, cada um com as suas opiniões, mas fomos sempre conquistando coisas. E quando se conquista coisas, eu acho que isso é o grande problema de agora, é não se estar a conseguir conquistar nada. Pelo contrário, é aquilo que foi conseguido estar a regredir. E isso é que é a grande preocupação que está colocada agora a todos os autonomistas, a todas as pessoas, e aos madeirenses em particular. Ontem eu vi o Primeiro-Ministro estar a responder ao Filipe, não sei se o Filipe está cá, de novo. Estar a responder, ontem eu vi ele estar a responder ao Filipe na Assembleia da República, que ia haver uma reunião do Conselho de Ministros com os 2 presidentes dos governos regionais para resolver as reivindicações autonómicas. Vou estar atenta. Tem artigo em cada dia do mês, vou estar atenta. Estar atenta a ver o que é que vai sair, porque promessas estamos fartos. Promessas que vai-se resolver a lei das finanças regionais, que vai-se resolver isto, que vai-se resolver o férreo, promessas estamos fartos. É mentira quando se diz que não há gente na República. Agora, por acaso, ouvi o Filipe, mas já tinha ouvido há uns anos outros deputados e deputadas a defenderem estas reivindicações. E os partidos que estiveram no poder central marimbaram-se para satisfazer estas reivindicações. Essa é que é a verdade. E esta é que é a questão que está colocada. E, portanto, a luta pela autonomia continua. E da República não vai ninguém com pensamento autonómico. Fiquem a saber disso. Se não formos nós, madeirenses, a pegarmos nas nossas mãos as reivindicações autonómicas e impormos, entre aspas, mas não largar, sermos resilientes, persistentes, de lá ninguém nos vai dar nada. É preciso haver pressão, trabalho, movimentação para conseguir que a Madeira consiga aquilo que está... acho que a conquista da autonomia é permanente e nem está completamente alcançada. E hoje é preciso dar respostas, porque os jovens nem querem saber da autonomia, mas os jovens que não têm habitação, que têm que ficar na casa dos pais até não sei quantos anos, os jovens que trabalham, têm contratos precários, miseráveis. Às vezes estudam, teriam um curso e estão como estagiários durante vários anos e nunca conseguem um trabalho. Os salários que são baixos, no geral. A maioria dos trabalhadores da nossa região são pobres. Mesmo em estatística dos pobres, a maioria são trabalhadores. Isto é preocupante. Quer dizer, passados tantos anos, e ainda estamos nesta situação. Então, falta realmente dar respostas a muitas questões. E eu acho que não são novas, mas acabam por ser novas. Porquê? Porque já é para outra camada de pessoas, porque as outras estão ficando velhas, vão morrendo, e agora já temos de dar resposta às novas gerações. Para acabar, acho que a autonomia tem um defeito terrível, que quem discorda é maltratado. Quem discorda é maltratado. Quem faz oposição não presta. Mesmo que apresente propostas válidas, fundamentadas, continua a ser na praça pública enxovalhado, não só, na praça institucional também, enxovalhado e maltratado. Está mal. Está mal. Um apelo. E fui deputada numa legislatura apenas 4 anos. 2000 e 2004, há muita gente que pensa que eu tive 20 anos no Parlamento, mas só tive 4 anos. 4 anos. Debatíamos muito no Parlamento, com ideologias demarcadas e tal, mas havia mais respeito. Havia muito mais respeito. Até diziam assim, aqueles brigam, que debater era brigar, mas lá fora vão tomar café juntos.
E era verdade, era o Apolo, que era o nosso café ali perto da Assembleia, e toda a gente, uma mesa onde estavam ali pessoas. Muitas vezes tomei café com o João Manuel e com outros deputados do CDS, na altura tu a dizer João Manuel, porque é da minha altura. Ai, o Gouveia não é da minha altura. O Gouveia foi antes de mim. O Miguel é da minha altura, mas acho que nunca tomou café comigo. Acho que nunca quis tomar café comigo. Mas eu acho que precisamos de criar uma cultura democrática da autonomia. Uma cultura democrática da autonomia. Isso é muito importante. E também darmos mais vezes as mãos, como está sendo feito. E quando fui convidada para o debate, quando o Elvio me telefonou, perguntou: quem é que vai estar? Não é? O Jorge já me tinha falado e perguntei ao Elvio: quem é que vai estar ali? Bom, é um debate democrático, está tanta gente que tem diferentes opiniões, pertence a diferentes áreas, eu vou com muito gosto. Eu disse mesmo ao Elvio: eu vou com muito gosto. Porque precisamos disto. Precisamos de ouvir todas as opiniões diferentes das nossas. Eu adoro debater com quem não pensa como eu. Há gente que não gosta, mas eu cá gosto. Porque quem está sempre de acordo não me dá prazer nenhum debater. Obrigada. Obrigado, Guida. Muito obrigado. Obrigado por mais uma intervenção que nos vai pôr a pensar, com certeza. E vamos já, sem perder mais tempo, apresentar o próximo prelator, o Dr. Gregório Gouveia, advogado, mas já tem um percurso também muito ligado à política, como sabes, foi deputado do PS, é autor de várias crónicas no Tribuna da Madeira, subscreveu portanto, uma crónica que tem a ver com o período revolucionário da autonomia e uma rubrica que agora se chama Rosas e Espinhos da Nova Autonomia. Esta questão da nova autonomia, já vamos ver isso o que é. Em 2002 publicou um livro, Madeira, Tradições Autonomistas e Revolução dos Escravos. Vamos ouvir Gregório Gouveia. Muito obrigado. Bom dia, quero cumprimentar a todos e agradecer ao Elvio Sousa o convite, na qualidade que ele tem política e na minha qualidade na liberdade de pensamento e de opinião. Eu não tenho nada escrito, tenho apenas algumas, nem sequer apontamentos. Eu tentei falar desta autonomia, mas também lembrei-me que o arquipélago da Madeira não teve só autonomia de 1977. É verdade, doutor? E então, pelo menos 3 grandes fases de autonomia que existiu no arquipélago da Madeira. A primeira foi o governo de capitania, que foi quando o arquipélago foi dividido em 3 capitanias que tinham mais autonomia que temos hoje, que era a capitania do Funchal, a de Machique e a do Porto Santo. E essas capitanias tinham a governá-las os capitães, chamados do donatário, com heranças que passavam para os seus descendentes, e tinham um poder que daí em diante nunca mais houve. Tinham até poderes na justiça, porque a justiça era mais privada do que pública, mas tinham poderes elevados, ao ponto de também haver muitos conflitos. Houve muitos conflitos. Quando se fala no conflito de autonomia, podemos ir às capitanias, porque decisões que o capitão tomava ou reivindicações que a população fazia chegavam a recorrer
ao monarca, ao continente, para resolver determinados conflitos que existia devido a algumas decisões que eram tomadas. Mas tinham poder económico, era o que existia na altura. Mas cada capitania era uma colónia. Era autónoma, quer dizer, dentro da Madeira, do arquipélago, havia autonomia de cada capitania. E houve, também depois foram criados municípios, para além do Funchal, que tinha jurisdição na capitania do Funchal, da Ponta da Oliveira até as Achadas da Cruz, e da capitania de Machico, o contrário, da Ponta da Oliveira para Machico e até o Porto Muniz. E esse era um poder muito grande, também nos municípios. Queria lembrar isto porque os municípios, na altura e depois em anos seguintes, tinham muito mais poderes do que têm os municípios hoje. Lembro que, para resolver o problema das distâncias, no ano de 1501 a Ponta do Sol foi elevada à Vila, que depois naturalmente foi município, como hoje se chama, e em 1502, no dia 1 de julho, foi criada a Calheta, foi elevada a Vila. Outro município, que segundo a carta do Manuel, é para libertar-se da distância que havia do Funchal. E em 1515 foi Santa Cruz. E isto tem a ver com a autonomia de hoje. Mas a segunda etapa de uma autonomia que não é igual a esta foi com a criação dos distritos. Houve em 1832, depois foram desfeitos, e em 1901 então foi permanentemente o Distrito Autónomo do Funchal, que, segundo a designação criada por lei, era uma entidade moral com autonomia administrativa e financeira. E o que se pode ver hoje na Constituição de 76 e nos estatutos da autonomia, do Estatuto Político Administrativo, na designação geral da autonomia não tem autonomia financeira. É uma coisa curiosa. É evidente que acabam por ter autonomia financeira e, segundo o Dr. Oliveira Salazar, também tem autonomia de gastar. E isto para dizer que a autonomia dos distritos tinha como governador-geral o governador do distrito, e depois tinha a Junta Geral, que era um órgão executivo, que tinha a tal autonomia financeira, mas apesar disso também não tinha dinheiro para todas as obras. E havia pedidos e houve atribuição de muitas verbas para obras na região, que eram ilhas adjacentes, e quando havia os planos, por exemplo, o plano dos centenários, todas as escolas da Madeira que foram construídas foram com base no modelo do plano dos centenários, independentemente do número de salas que tivesse. E geralmente havia uma ligação com os municípios para arranjar os terrenos e depois havia o subsídio para a construção das escolas. E sempre houve,
durante os anos até 74 do distrito, sempre houve pedidos de subsídios ao Estado para fazer obras na região. E também recordo que deputados eleitos pela Madeira, quando faziam intervenções na Assembleia Nacional, o que interessava era não falar no Salazar, mas falavam nos ministros e nas reivindicações. Recordo que eu já li e tenho isso anotado, o Dr. Agostinho Cardoso, o engenheiro Rui Vieira, o Dr. Alberto Araújo e o Dr. Henrique Araújo, que foi em 1928 e 29, que publicou um pequeno livrinho com as suas ações na Assembleia Nacional. O Henrique Araújo foi colega de Salazar na Universidade e fez parte agora esqueço o meu nome, que concorreu às eleições, e o Henrique Araújo foi eleito, que era o Colégio Centro qualquer coisa católico, Centro, não me recordo o nome exato. E isto para dizer que, por aquilo que eu li de 3 ou 4 intervenções que na altura foram publicadas no Jornal da Madeira, e que eu já as li todas, eles usam termos reivindicativos que hoje qualquer deputado da extrema-esquerda à extrema-direita podia utilizar. E isto é importante para classificar, não é para classificar os deputados da Assembleia da República, mas para dizer que ao longo da história houve intervenções importantes na Assembleia Nacional, para além da ala liberal, foram deputados eleitos pela Madeira, e o que interessava era reivindicar. Deixava Salazar quietinho, porque ele recebia muitas cunhas, como, por exemplo, no tempo da crise de 1920 e tal, 30, da banca que estava na Madeira, casas bancárias, se não fosse uma cunha metida pelo Dr. Juvenal de Araújo, o Banco da Madeira se calhar tinha fechado. Mas houve uma grande cunha, e que foram a Lisboa de propósito com Salazar para arranjar maneira de resolver o problema da moeda estrangeira que os bancos e casas bancárias tinham na Madeira e não tinham de aplicar. Então resolveram uma forma de salvar o Banco da Madeira. Ora, o período dos distritos tem estas características, que tinha autonomia financeira, mas não tinha dinheiro para a autonomia. E foi assim que vigorou o período do Salazar. Aquela autonomia de gastar foi uma expressão que ele utilizou quando respondeu ao Presidente da Junta numa carta em 1930 e tal, recordo a data. Ora, agora a Constituição. Faltam 5? Dá e sobra. Dá e sobra. É. A Constituição. Eu já disse que a Constituição de 1976 deu a autonomia que foi possível, que
que foi reivindicada talvez mais pelos deputados dos Açores do que pelos da Madeira. E depois meteram aquilo tudo no mesmo saco e foi aprovada esta autonomia, este modelo de autonomia. Mas é uma autonomia que, na comparação que eu fiz da capitania, não tem tantos poderes como os capitães donatários tinham nessa altura. E é preciso que a autonomia não seja apenas uma miragem, mas tem de ser uma reivindicação, como houve nos anos 20, 22, 23, que houve grandes debates sobre autonomia, aqui no Funchal, no Monte, e esta autonomia tem a ver com as finanças. A Lei das Finanças Regionais, a primeira lei foi a Lei 13 de 1998, já houve uma ou duas alterações. E a questão que eu queria colocar aqui era a questão dos impostos. A Madeira tem ou não poder para criar impostos próprios? Tem, sim senhor, desde 98. Mas também é verdade, por aquilo que temos ouvido, a região, o poder instituído, nunca quis criar impostos próprios, porque isso implicava que o imposto fosse mais baixo do que o do continente. E isso nunca fizeram, porque tinha problemas de finanças, de receitas, e então era melhor reivindicar os impostos, aplicar os impostos nacionais, do que criar o ónus de impostos próprios. E um dos exemplos que eu defendo é a questão do IMI, que devia não ser aplicado para quem constrói uma casa, vive na casa e ainda por cima tem de pagar o IMI e tem de pagar o que gasta, a água, a luz, etc. Esta ainda não chegou aos 5 minutos. Está bem, mas... Ora, isto é que podia ser uma reivindicação regional se implicasse não poder aplicar o IMI que o Estado, de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos, aumenta a taxa, mas é para todos. E não basta ter 1 ano, 2 ou 3 ou 5, quando compra uma casa e fica lá isento de IMI durante não sei quantos anos. Não sei se ainda é vigor é isso. Não sei se ainda é vigor. Mas não faz sentido. Quem investe, constrói a casa, é para habitar, não é para arrendar, nem é para alojamento local. Essa casa devia ser isenta de IMI. Isto é porque o IMI é uma praga. O IMI é considerado uma praga. Eu considero o IMI uma praga. É pior que as pragas da Idade Média sabe o que é. Pronto, e fico aqui com a isenção do IMI e termino. Já pode utilizar. Obrigado, Dr. Gregório. Uma salva de palmas para o Dr. Gregório. Vamos passar. Só música. Tem direito a música. Já vou passar. Peço desculpa ao Dr. Miguel de Sousa, mas foram aqui já feitas recordações de figuras, nomeadamente do professor Nelson Veríssimo, de figuras históricas que por vezes esquecemos. E a propósito do vocabulário que o Dr. Gregório também agora falou,
Só queria lembrar aqui o seguinte: o deputado progressista Manuel Javieira, numa sessão parlamentar de 7 de maio de 1883, para perceberem o valor da autonomia, de quando é que vem, teve esta intervenção, então, no reino. Dizia ele assim: sabemos que fazemos parte do reino de Portugal, única e exclusivamente para queimarmos nos encargos que se renovam ou batizam com nomes diferentes, mas que sempre se acrescentar. Ou seja, o verbo e a forma, viamente, como se lutava pela autonomia, ao contrário do que se pensa, era muito forte, e estes eram homens de coragem. Era isso que eu dei uma salva de palmas para esses homens que não se falam e que já foram aqui lembrados. Dr. Miguel de Sousa é também uma figura que deixa a obra já na autonomia, faz parte da sua intervenção, foi vice-presidente do governo, foi secretário-geral dos transportes, esteve ligado ao aeroporto da Madeira, portanto, foi secretário-geral, é licenciado em finanças, e tem aqui duas notas que eu vou fazê-las já depois, porque tenho aqui. Venceu o Rally Vinho Madeira em 1975, no verão quente, imagino. Há 50 anos. Tem 50 anos, exato. E, portanto, é de facto um feito. Esta história de andar ao volante talvez lhe tenha dado alguma perícia. Vamos ouvir. Obrigado a todos, bom dia. Cumprimentar aqui o Elvis Sousa, que fez-me o convite para aqui estar. Cumprimentar o deputado da Assembleia da República. É bom ter deputados na Assembleia da República. Sou secretário regional, os deputados regionais que aqui estão presentes, vejo alguns, e cumprimentar também o António Jorge Pinto, porque é quem me vai mandar calar, e, portanto, convém um saludo especial, e aos outros colegas aqui de debate. Ora, eu não, já estou como o meu colega, ex-colega Gregório, também não trouxe um papel, trouxe aqui umas notas para discorrer sobre um tema que é naturalmente importante, que está a passar um marco, que é o dos 50 anos, e portanto está na hora de fazermos umas avaliações e de ver o que foi bom até agora e o que valerá a pena mudar em relação ao futuro. Mas eu, de um ponto de vista cruel, eu diria que nós temos autonomia, nós não temos é dinheiro. E o dinheiro é que faz autonomia. Quem tem dinheiro é autónomo. Mas isto é nos níveis todos da vida. Não é nas empresas, nas famílias, nos indivíduos, nos governos, nos estados, nas regiões, em todo o lado. Quem tem dinheiro tem autonomia para fazer o que quer. Quem não tem dinheiro tem muito pouca forma de resolver as suas dependências em relação a outros. Por isso, na minha opinião, e um pouco mais à frente eu ia falar sobre isso, tratamos é de procurar encontrar esses fundos financeiros que nos deem autonomia. Até lá podem fazer as revisões constitucionais que quiserem, podem inventar os artigos que entenderem, podemos todos ficar felizes com os discursos dos continentais, do poder de Lisboa, em relação às nossas capacidades e às nossas realizações, mas isso pouco vale, pouco traz ou pouco dá. Viver dependente é muito triste, é muito difícil, e o comemorarmos a autonomia, virmos aqui falar de autonomia, não é de certeza querermos evocar aquilo que são quais são as nossas dependências, mas sim quais são as nossas independências. Mas uma delas, e a maior dificuldade, desde logo, é sermos pequenos. Somos 2,5% de Portugal. Os Açores são outros 2,5% de Portugal. Ou seja, em Portugal há 5% de autónomos. As autonomias são 5% da população.
Ou seja, 95% da população não tem nada a ver com a autonomia, não lhe interessa, não quer saber, não ajuda, não prejudica, é uma coisa que não se atravessa nas suas vidas. Portanto, ninguém liga à autonomia. Se não formos nós a chamar a atenção para que há regiões autónomas e para que as suas características e as suas reivindicações, ninguém vai tratar de nós. Ao contrário, em Espanha, por exemplo, todos são autónomos. O país é 100% autónomo. Tem 16 províncias autónomas, tem 2 cidades autónomas e, portanto, quando se fala de qualquer coisa de autonomia, diz respeito a todos. Aliás, agora há um debate grande porque a Catalunha vai beneficiar de um aumento das suas receitas, das receitas fiscais do Estado, e percebe-se logo, quando se tira para um, falta para os outros. E, portanto, como todas vão perder para que aquele acréscimo sirva à Catalunha, há um debate muito grande de contestação, porque não vão prejudicar 15 por causa de beneficiar uma. Portanto, aqui é preciso perceber em que dia é que nós vamos ter sorte. Nós vamos ter sorte no dia em que a maioria de governo em Portugal dependa dos deputados da Madeira. Isso é que é o nosso dia. Até lá é penoso. Vamos fazer um caminho em que a nossa capacidade reivindicativa, a nossa capacidade de fazer alguma coisa é muito pouca ou nenhuma. Quando nós encontrarmos uma maioria, conseguirmos nos envolver numa negociação que provoque uma maioria que dependa de nós, a história do queijo limiano, mas adaptada a outra circunstância, portanto, aí nós vamos ter o nosso dia de sorte, a nossa oportunidade a aproveitar. Eu recordo que há um deputado em Canárias, nas Cortes, em Madrid, que é de um partido novo que se chama Nova Canárias. Esse deputado foi o único eleito, portanto, podia muito bem ser o JPP na Assembleia da República. Portanto, esse deputado fez a maioria, porque é dele, precisam dele, e ele, precisam dele e dos outros todos para a maioria, mais não é só dele, no fundo é um pouco como aqui na Madeira. Mas, portanto, esse deputado valeu que o desconto de mobilidade passasse de 50% para 75%. Foi a primeira reivindicação dele. E de um hospital novo em Tenerife de 400 milhões de euros. E, portanto, isto foi o preço para que um deputado de Canárias se entregasse, entre aspas, ou apoiasse uma nova maioria em Espanha. Porque, naturalmente, se fosse para o outro lado, esses benefícios iriam para outra realidade qualquer. Mas, portanto, aquilo que eu gostaria aqui de mostrar, e eu fiz um quadro que, entretanto, está ali exposto, é porque eu queria-vos dizer o seguinte: nós não podemos, de forma nenhuma, ter sucesso só por causa das tais leis de autonomia. Isto não nos leva a lado nenhum. Nós temos que encontrar um modelo que proporcione vantagens que nos tragam as receitas que nós não temos para a nossa vida coletiva. E, portanto, como sabem, e, portanto, isso tem sido repetido, e bem, há um problema, e que eu acho que tem de ser invertido, que é fiscal. Eu acho que a Madeira tem de ter um sistema fiscal diferente daquele que tem agora. E tem de ter um sistema fiscal diferente do que tem agora por uma razão básica. Nós não podemos ter o sistema fiscal do continente. O continente é uma região economicamente
secundária. A indústria é tudo no país. O continente é quase tudo indústria. Ora, a Madeira é quase tudo serviços. É quase tudo serviços. Os Açores é quase tudo sector primário, agricultura e as vaquinhas. Ora, o mesmo sistema fiscal não se adapta, obrigado, o mesmo sistema fiscal não se adapta a três coisas diferentes. Portanto, e ele de certeza que não está feito em relação aos interesses da Madeira, está feito com base naquilo que é o melhor para os 95% da economia ou dos portugueses, que são aqueles que vivem no território continental. Nós apanhamos com este sistema. Se eles mudarem o sistema, nós mudamos. Se eles não mudarem o sistema, nós não mudamos. Ora, isto não é aceitável. Viver com a mesma receita, isto é o mesmo do que prescrever o mesmo medicamento para uma pessoa que tem uma doença completamente diferente. Depois também dizem, mas a Europa não deixa, ninguém deixa, não se pode ter. A gente tem que perceber que Canárias, que está aqui mesmo ao lado, tem um sistema fiscal completamente diferente daquele que nós temos aqui na Madeira. E em Espanha, eles têm uma fiscalidade própria. Eles nem sequer têm IVA. Aquilo que é um tormento para nós, eles nem têm. Portanto, pergunta-se a um canariano o que é o IVA, ele não faz a mesma ideia o que é, porque não existe, nem tem. Portanto, e quem diz que as Canárias têm um sistema próprio, o País Basco tem um sistema próprio, Navarra tem um sistema próprio, as Astúrias têm um sistema próprio, a Catalunha tem um sistema próprio, e etc. Portanto, e é assim que eles vão vivendo, adaptando o sistema fiscal à sua realidade. Cada um tem um medicamento fiscal que precisa para as suas doenças ou para as suas curas. É essa que é, portanto, a primeira regra. Ora, mas eu trouxe aqui um mapa que pretende comparar, isto é para ser simples, não complicar muito, e fazer isto que se perceba logo à primeira. Ora, se nós compararmos a Malta com a Madeira, a área de Malta são 300 km², a da Madeira são 800, já mete as desertas e as selvagens. A população de Malta são 400 mil pessoas, a da Madeira são 265, em 2023 era 250 mil pessoas, e eu gostava de chamar a atenção que Singapura tem a mesma área da Madeira, exatamente a mesma área da Madeira, e tem 5 milhões de pessoas. Portanto, não é um problema de espaço, nem é um problema de pessoas, é ter ou não ter essa gente. O número de empresas em Malta são 55 mil, na Madeira são 32 mil. E agora aqui é que entra o problema. O PIB de Malta, mais pequeno que a Madeira, com a mesma população da Madeira, com o mesmo número de turistas, 3 milhões para 2 milhões e meio, com um bocadinho mais de empresas, o PIB de Malta são 20 mil milhões de euros. O PIB da Madeira naquele ano eram 6 mil milhões de euros. Ora, a gente está a perceber que são duas coisas completamente diferentes. Quem é mais pequeno, quem tem menos, consegue produzir muito mais capacidade económica do que o outro. Nós temos, portanto, um PIB per capita de quase 39.500 para 23, o que é uma diferença abismal. E, portanto, por aqui abaixo o resto é tudo na mesma proporção, em que a receita fiscal são 6 mil milhões, a nossa são 1.200 milhões. É, portanto, um quinto daquela que Malta tem. Ora, é por isso que é preciso, olhando para isto,
A diferença o que é? A diferença entre Malta e a Madeira é a autonomia. Nós não temos autonomia nenhuma para fazer o que quisermos e eles têm a autonomia toda para fazer o que querem, por isso são independentes. Ora, mas não é preciso ser independente para ter autonomia fiscal, como eu disse, em relação à Espanha. A Espanha, todos têm autonomia fiscal e ninguém é independente. Agora, neste caso, eu exagero, só para perceber, ser independente permite encontrar as fórmulas necessárias para fazer o seu desenvolvimento. Agora, ou acertam ou não acertam. Obviamente que se as políticas forem erradas, vai dar para o torto. Mas se as políticas forem certas, vai dar certo. E, portanto, eu pergunto, porquê que eu não tenho o que Malta tem? Mas eu tenho alguma obrigação de ser pobre? Eu tenho alguma obrigação de viver numa terra pobre? Eu tenho alguma obrigação de olhar à volta e ver que ninguém tem o que é preciso ter? E ouvir os seus lamentos aqui ditos e em todo o lado ditos sobre tudo o que nós temos aspiração e queremos? Então, reparem, se eu tenho de receitas 1.200 milhões de euros, se eu tivesse 6 mil milhões, é muito mais, já estão a ver o que era 5 vezes mais de dinheiro. Com 5 vezes mais de dinheiro, eu podia fazer o que eu quisesse. Podia fazer praticamente, dentro do bom senso e do razoável, eu podia fazer o que quiser. Ora, portanto, o que está aqui é o chamado lutar pela autonomia. Mas lutar pela autonomia para ter, não é as leis, mas para ter os meios financeiros que permitem ter estas leis, estas receitas, este resultado. E, portanto, eu tenho muita pena, a mim incomoda-me ver que quem manda nesta terra, quem debate oficialmente os temas importantes para o nosso futuro, são capazes de discutir coisas incríveis, que ninguém diga nada, e depois nisto ninguém quer saber, ninguém fala. Eu vou-vos dizer, eu tenho muito prazer em estar aqui, primeiro não só pelo convite, depois pela semelhança autonómica que temos entre partidos que lutam por um ideal e que se vê bem na sua vida e no seu cotidiano. E por isso, porque, no fundo, somos nós que temos que construir estas novas realidades. Portanto, acreditem na autonomia, mas só acreditem na autonomia se ela proporcionar a maneira de nós podermos nos libertar das dependências que temos hoje. Eu gostava só de, agora para dar uma experiência pessoal, porque eu veio o professor falar sobre o histórico. Eu nunca pensei muito nisso. Eu, por acaso, adoro história. Quase todos os dias da minha vida eu leio um bocadinho de história. Mas, no fundo, sobre a autonomia eu não tenho muita coisa. Mas gostava de testemunhar convosco, porque acho que nunca disse isto também a lado nenhum. Eu nunca pensei na autonomia antes. Nunca tinha sido confrontado com nada. Para mim não havia autonomia. Eu era um jovem que vivia na Madeira, corria tudo bem. Fui estudar para a universidade e quando estou na universidade dá-se o 25 de Abril. Portanto, eu tinha 20 anos. E dá-se o 25 de Abril e pronto, em 74, aquilo foi um pouco tumultuoso dentro das universidades nessa altura. E um dia chego à sala, em 1975, eu chego à minha sala de aula, já tinha começado a aula, eu era o único madeirense lá na sala, e olho para o centro, olho para o quadro, e tinha Viva a República Popular da Madeira. 1975, ainda não havia autonomia, e muito menos aqui se falava disso. Viva a República Popular da Madeira. Como aquilo era comigo, não havia outro madeirense,
Eu levantei-me, o professor continuava a dar a aula, o professor António Marta, continuava a dar a aula, e eu fui por trás dele, apaguei o popular e escrevi democrático. Olha que lhe deu um sarilho todo o tamanho, com a associação dos estudantes, que eu era separatista, para que ainda se fazia. Quer dizer, o que escreveu inicialmente o República Popular da Madeira estava certo, o que alterou é, portanto, o que estava errado. Mas isto foi a primeira vez que eu constatei que isto pode haver outra realidade. Nós podemos ser confrontados com ter outras expectativas. E só depois, até, quando eu me formei em 76, que vim para a Madeira, é que, ainda que nas férias, isso acontecia. Eu fui apanhado dentro da emissora nacional, quando houve aquela batalha campal lá dentro. Já agora gostava de dizer à Guilha Vieira que eu subscrevo totalmente o que disse aqui. Aquele percurso dos 50 anos de autonomia que você fez aqui, por mim, tem a minha assinatura por baixo, porque é sinal que valeu a pena. Pronto, antes que o António Jorge me mande calar, e portanto... Não, então... É verdade, portanto, é claro que é preciso convencer as novas gerações para estes temas. Eu lembro-me, na altura, eu era presidente da JCD, era uma organização de jovens, era grande para o que era, e, portanto, pôr estas coisas todas em marcha eram sonhos que se tentavam concretizar, realizar e fazer com que eles um dia pudessem ter alguma coisa a bem da maneira da nossa sociedade ser constituída. Mas por isso eu apelava que todos nós pensássemos na autonomia, mas caros, quando falar em autonomia, perguntam o que é que ela nos vai dar? Porque é preciso perceber na prática o que é que ela vai proporcionar. E só vai proporcionar alguma coisa se ela arranjar meios financeiros que permitam pagar esse crescimento, essa melhoria de qualidade de vida, tudo aquilo que nós pensamos que a autonomia nos deve dar. Obrigado a todos. Obrigado, Dr. Miguel de Sousa. Foi mais uma intervenção para refletirmos. Vamos para o intervalo, mas antes disso, e porque eu julgo que se deve reconhecer a frontalidade do Dr. Miguel de Sousa nesta sua intervenção sobre a autonomia, um autonomista de quatro estados, eu quero que façamos este intervalo com esta frase dele, que considerou que Jardim foi um herói até do ano 2000, mas que depois, devido à má qualidade da sua equipa de governo, foi um desastre. Portanto, vamos para o intervalo, tomar café, mas sem o desastre.